Olá a todos, começando mais uma videoaula, pessoal do nono ano. Então, vamos ver bastante coisa aí hoje, mas os assuntos principais: imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente falou bastante aí do início do Brasil República, né? Depois da proclamação da República. A gente viu café com leite, política dos governadores, Marechal Deodoro, a gente viu bastante assunto, mas o sobrinho desse cara aí, o Hermes da Fonseca, era um militar, tinha assumido a presidência do Brasil e agora quem volta à presidência, quem volta ao poder no Brasil, são aqueles caras que mandavam ali os fazendeiros, né, a ideia do café com leite, os paulistas, os mineiros. Então, quem vai representar esses fazendeiros é o Venceslau Braz Pereira Gomes, que fica entre 1914 e 1918 na presidência do Brasil. Essa data aí é exatamente a data correspondente à Primeira Guerra Mundial. Então, óbvio que o principal evento aí do governo de Venceslau Braz é a Primeira Guerra Mundial. Então, tem aí a imagem do presidente Venceslau Braz. E para a gente poder entrar no assunto da Primeira Guerra Mundial e entender por que teve a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender um assunto conhecido como imperialismo. Então vamos lá. Lá no século XVIII, 1760 mais ou menos, teve a chamada Revolução Industrial, né? Quando os países trocam de vez só plantação e tal por implantar indústria, utilização de trabalhadores, mão de obra assalariada, né? Os trabalhadores vão receber um salário. Então vai dar início ao que a gente conhece hoje. E onde acontece isso? Na Europa, principalmente Inglaterra e França. E óbvio, se a indústria, né? Qual que era a ideia dos caras? Lucro, ficar rico, enriquecer. Então, para essa indústria produzir, eles precisavam de matéria-prima, minérios, madeira, produtos, né, para poder fabricar nas suas indústrias, e eles precisam de mão de obra barata. Então, gente para trabalhar nessa indústria aí, ganhando pouco, trabalhando muito. Então, para o lucro poder ser maior, alguém vai deixar de ganhar. E eles também precisavam de um mercado consumidor, gente para comprar o que era fabricado na indústria. Então, onde que eles vão arrumar isso? Eles vão começar principalmente um processo neocolonial. Então, um novo processo de fazer colônias, né, igual Portugal já tinha feito no Brasil, a Espanha já tinha feito na América, a Inglaterra já tinha feito nos Estados Unidos, tal, lá em 1500, 1600 e tal. Agora, países europeus, principalmente de início, Inglaterra e França, e depois os outros, com o desenvolvimento da indústria, então, em busca, né, de matéria-prima e tal, eles vão conquistar o que agora? A América já estava na mão de espanhóis, portugueses, ingleses e tal, então eles vão em outros continentes buscar isso. Qual? Ásia e África. Então, esse imperialismo, né, que eles vão começar aí tem características do capitalismo industrial. A gente vai falar lá para frente sobre capitalismo, comunismo, essas filosofias econômicas, vamos dizer assim. Mas aqui as características do imperialismo, então exploração de matéria-prima, vai em busca de mercado consumidor. E o que vai acontecer na África aí? Vão descobrir riquezas minerais, principalmente ouro, diamante, mas outros minérios também. Então, em 1875 tem uma conferência em Berlim, redefinição das fronteiras africanas, ou seja,
Eles dividem na régua mesmo. Parece incrível, mas eles dividem de uma forma totalmente sem respeitar, né, a etnia dos povos africanos. Então, passa uma linha ali em cima do mapa e fala: aqui é meu, ali é seu, aqui é da Inglaterra, ali é Bélgica, ali é Portugal, sei lá. E esses povos africanos aí vão sofrer demais com isso. E na Ásia, então, principalmente ali Índia e China, né? Então na Índia vai ter um monopólio comercial da Companhia das Índias, que era da Inglaterra. E na China, a China tem que fazer concessão comercial, ou seja, a China fica na mão da Inglaterra, a Inglaterra domina uma boa parte da Ásia. Outros imperialismos ali que vão estar começando, vão estar desenvolvendo, o imperialismo russo vai começar depois, mas também vai nesse processo aí, né, de ter colônias e tal. Então, principalmente na China, ali na região da Manchúria, vão trombar ali os japoneses. Então, esse imperialismo japonês, no Japão tinha acabado a era feudal, aquela época de castelos, né, plantações, agricultura e tal. Agora era um período de industrialização. Então os japoneses vão atacar também os países ali na Ásia. Então quando dá esse encontro aí, o Império Japonês com o Império Russo, surge essa guerra russo-japonesa, que no final aí vai o Japão se tornar uma grande potência na Ásia, e o imperialismo norte-americano, então os Estados Unidos principalmente, né, conflitos ali na América Central, na região do Caribe. Então esse imperialismo aí é uma época complicada. Tem aí na África e na Ásia o que pertencia à França, Inglaterra, Bélgica, o que vai pertencer aos países ali, o que acontece, o que cada um domina. Mas nesse processo, quem que chega ali por último, né? Quem que não participa ali desde o começo? 2 países, a Alemanha e a Itália. Então já tinha dono tudo. Então eles falaram: bom, vamos para a África, vamos para a Ásia, vamos pegar um território ali. Mas aqui já pertence à Inglaterra, ali já pertence à Bélgica, o outro a Portugal, ou seja, não tinha território livre. E óbvio eles tinham, né, que, entre aspas, tomar. Então não tem jeito. A Alemanha vai nesse rumo, nesse comércio com o Oriente. Óbvio, a Inglaterra não vai gostar nada disso. A imprensa vai começar a atacar cada vez mais, acirrando os ânimos, né? Tipo, causando problemas ali. Então, quando esse cara aí, o Francisco Ferdinando, né, era o príncipe da Áustria, né, o príncipe austríaco, quando ele é assassinado na Sérvia, aí parece que foi gota d'água, assim, né? Explodiu a Primeira Guerra Mundial. Não tinha jeito. Então, a Primeira Guerra Mundial, que era conhecida como a Grande Guerra, não tinha guerra igual. Nunca tinha tido uma guerra mundial desse nível, desse porte, com as armas, as destruições, massacres, assassinatos. Então, não tinha acontecido nada desse nível. Então, era a Grande Guerra. E aí só a Segunda Guerra Mundial depois é que vai mudar um pouco esse panorama aí. Então, a Primeira Guerra Mundial dura de 1914 a 1918. E são 2 blocos inimigos, são 2 grupos, aí 2 alianças. De um lado, a Tríplice Entente. Era uma aliança de Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Então a Inglaterra, a França, que já tinham seus territórios conquistados, a Alemanha e a Itália, que não tinham ainda, tinham que tomar, entre aspas, né, como a gente falou. A Rússia chegou tardiamente aí nesse processo. O Império Austro-Húngaro, que tinha acabado de ter o seu príncipe assassinado. Então esses países aí vão
tomar lados. Tem aí países lá da Tríplice Aliança, Tríplice Entente, quem fica pra cá, pra lá, quem que se junta depois, quem que se junta aqui e sai. Então tem algumas datas aí nesse infográfico. E essa Primeira Guerra Mundial ela ficou conhecida por causa de novas táticas e novas armas. Então vamos falando aos poucos. Para início aí vamos falar das trincheiras, do avião e dos tanques de guerra. As trincheiras eram buracos construídos no chão aí. Então os caras ficavam dentro desse buraco aí dias, meses, era frio, úmido, chuva, barro para todo lado, inseto, era uma desgraça, era inferno na terra isso aí. E era um buraco, se o cara saísse daí a chance dele tomar um tiro era grande, então meio que não era a Primeira Guerra Mundial tem um período ali conhecido como a Guerra das Trincheiras, ficavam meses aí para avançar pouquíssimos metros, então era horrível, horrível. O uso de avião, né, dos aviões aí, só uma curiosidade, é muito falada, né, que Santos Dumont, né, o brasileiro, inventou o avião. Na verdade não é bem assim, a invenção é dos irmãos Wright lá dos Estados Unidos, mas o avião desses estadunidenses aí era bem ruizinho, então Santos Dumont ele fez um avião decente, não é exatamente o 14 bis, também o Demoiselle, é um outro avião, não é o 14 bis, mas esse outro avião dele era fantástico, fantástico. Tanto que a maioria dos aviões até hoje são baseados nesse avião, Santos Dumont. Ele pode não ter inventado, mas ele é o principal, sem dúvida, no mundo da aviação. Então, o uso desses aviões aí na Primeira Guerra, né, tacando bomba, metralhadora, e assim vai. Então, até causou problema. Santos Dumont mesmo, quando vê essa situação aí da utilização do avião, que ele imaginava para ser para transporte, né, para carregar as pessoas, sendo daqui a pouco usado na guerra, o avião tacando bomba. Então o Santos Dumont não gosta nada disso, depressão, tem um final bem triste na vida de Santos Dumont. Então o uso dos aviões na guerra aí, tanque de guerra, né, então você fazer uma máquina para o ser humano ficar dentro e ela atirando, tal. Essa ideia é bem velha, até Leonardo da Vinci já teria tido uma ideia dessa aí 500 anos antes disso aí, mas o tanque de guerra foi uma máquina absurda. Então essa máquina daí na guerra ela modificou tudo também. É uma guerra realmente diferenciada, essa Primeira Guerra Mundial. Tem o uso de bombas, de gás tóxico. Então aí a fábrica de bombas, tanto de bombas sendo fabricadas, ou seja, milhares de bombas foram lançadas. Imagina o tanto de prédio, casa, gente morrendo, horrível, horrível, horrível. Gás tóxico, então jogavam gás, as bombas, né, com gás, as pessoas morriam com esse gás. Então período bem complicado esse da Primeira Guerra Mundial. Tinha rifle, tinha metralhadora, tá aí o rifle, longo alcance, né? Então hoje tem as snipers, né? Então os caras tinham mira, alcançavam lá na frente, lá uma bala certeira. As metralhadoras aí tacavam, nossa, muitas balas, centenas, milhares de balas em uma hora de batalha. Então muito antes disso os chineses já tinham pensado em uma espécie de metralhadora, usando a besta, né, um revólver aí que taca flecha. Então tacavam várias flechas e tal, mas desse nível aí, dessas metralhadoras, nunca tinha usado nas guerras. Então a Primeira Guerra Mundial é absurdo mesmo o que acontece nessa época. E em 1915 o Japão entrou na guerra, então ele entra ao lado aí da Tríplice Aliança, né, ao lado da Alemanha, da Itália, tomou uns territórios ali na China e depois se retirou da Primeira Guerra. E os Estados Unidos
entra nessa guerra aí contra a Alemanha em 1917. Os Estados Unidos negociava, né, com a Inglaterra, com a França, vendia alimentos, vendia combustível, produto, arma, máquina, então também fazia empréstimo bancário, principalmente empréstimos bancários. Uma guerra nunca é uma coisa barata, guerra é caríssimo, então principalmente Inglaterra e França precisavam de dinheiro para bancar essa guerra, então fizeram empréstimos bancários e os Estados Unidos estavam com medo de não receber o dinheiro aí da Inglaterra e da França, então eles entraram na guerra contra a Alemanha. O Brasil, em 1917, também envia para a Primeira Guerra Mundial, para a Europa, uma divisão naval, né, barcos, médicos e aviadores, alguns pilotos aí de avião. Teve uma participação discreta na Primeira Guerra Mundial. E o início da Revolução Russa, em 1917, vai alterar os rumos aí dessa grande guerra. Ou seja, a guerra vai acabar em 1918, decorrente da retirada da Rússia. A Rússia passou por conflitos internos, aí a Revolução Russa, então é um capítulo especial. As próximas aulas também baseadas na Revolução Russa, desenvolvimento, ideologias, a gente vai falar bastante disso. Então, só para a gente poder encerrar, queria agradecer, obrigado a todos, juízo, fique em casa, se cuida e com certeza vai dar tudo certo aí e a gente vai se ver lá na escola ainda logo mais. Obrigado, até mais, valeu.